Olá, galerinha! Hoje vamos conhecer um dos 7 saberes de Edgar Morin, o conhecimento pertinente. Mas antes, vamos descobrir quem é Morin e a sua importância na área da educação. Edgar Morin nasceu em julho de 1921 e ainda vive nos dias atuais. Formado em Direito, Geografia e História, ele também realizou estudos como Filosofia, Sociologia e Epistemologia. Ele também é um pesquisador emérito do CNRS. Segundo Edgar Morin, no livro Os 7 Saberes Necessários para a Educação do Futuro, para que tenhamos conhecimentos pertinentes, é necessário que a educação torne evidentes o contexto, o global, o multidimensional e o complexo, pois todos eles separadamente se tornam invisíveis. Então, já que chegamos aqui, agora vamos fazer a definição de cada um desses conceitos com base no Morin. Vamos dar consequência. Agora vamos tentar entender toda essa complexidade do Morin. O contexto. O conhecimento das informações ou dados isolados, ela é insuficiente. Por quê? Porque essa palavra, ela é solta e só vai fazer sentido quando ela estiver inserida no contexto, que, por exemplo, pode ser uma frase, um texto, correto? Se, por exemplo, eu disser a palavra amor, eu preciso esclarecer o que eu estou querendo dizer em relação a esse amor, né? Se esse amor referente ao amor materno, paterno, ao amor entre duas pessoas, ao amor divino e etc. O global. O global, ele está acima do contexto, que é um conjunto das diversas partes daquele conhecimento. Por exemplo, a sociedade é o global, né? Já falamos aqui da palavra, que para ela ter sentido, ela deve estar inserida numa frase, né, ou num texto, né, que vai ser o contexto. E aqui nós vamos utilizar esse texto, né, para identificar, né, essa sociedade, para identificar, né, quem é esse povo, essa escrita, né, onde foi escrito, né? Por exemplo, é um texto brasileiro, é um texto escrito por um índio, né, e etc. Quando se trata do global, nós estamos falando de todas as partes que estão interligadas e que se relacionam entre si. Por exemplo, o DNA, que é uma parte no qual conseguimos descobrir o todo. Quem é aquele ser humano, né? As informações genéticas, né? De quem é o pai, de quem é a mãe, enfim. Conseguimos descobrir doenças, né? E etc. O multidimensional, estão ligados a unidades complexas, como o ser humano ou a sociedade, como, por exemplo, a sociedade composta de dimensões históricas, econômicas, sociológicas e religiosas. A sociedade, ela tem várias questões que estão ali presentes, são muitas. Por exemplo, nós temos a questão biológica, a questão psíquico, a questão social, a questão efetiva, a questão racional. Então, todas elas compõem, né, a sociedade. Então, o conhecimento pertinente, ela deve reconhecer o caráter multidimensional e nele inserir esses dados, né? Não só focar em uma parte do problema. Por exemplo, né? O problema da questão social, digamos assim, né? Um problema que é social e a gente vai focar ali nesse problema. Não, a gente tem que envolver todas essas dimensões, né, que envolve a sociedade para entrar em um consenso. Lembrando que Morin está falando das questões importantes para a educação do futuro. Por exemplo, um professor, né, que se especializa em uma matéria e acha que o mundo é só pelaquela matéria, né? Mas envolve muitas outras questões. Nessa disciplina vai envolver várias questões, né, sociais, culturais, religiosas, enfim. Então, além do conteúdo que o professor for passar, ele tem que mostrar as dimensões, né? Ele deve mostrar o contexto, o global, o multidimensional e o complexo, para que esse aluno ele entenda, né,
dessas questões essenciais. O Mohan também apresenta o complexo, que vem de complexos, que significa o que foi tecido junto. Quando temos uma questão numa sociedade, envolve vários temas, né, sociológicos, econômicos, históricos, religiosos, e isso é complexo. Temos que enfrentar essa complexidade dos problemas. A complexidade é a união das questões e a educação deve promover inteligência geral. Um ponto muito importante que o Mohan ele fala também que é os problemas essenciais, né? Porque nunca se viu, né, se especializar tanto, né? E essa hiperespecialização, né, desses profissionais, né, de querer, de focar em algo só, em uma coisa só, impede tanto a percepção do global, porque ela fragmenta em parcelas, né? Então, essa hiperespecialização, ele, de alguma forma, né, não consegue, né, enxergar alguns problemas que atingem a humanidade. Um exemplo é os problemas ambientais, né, que são causadas por produtos industriais, né, alimentos industriais, que apesar de fazer maravilhas, gera problemas ambientais, problemas globais, poluição nos rios, né, envenenamento da terra, morte de espécies, extinção dessas espécies, gera queimadas, destruição e o aquecimento global. Então, nós devemos levar em conta, né, toda essa complexidade, né, que o Mohan ele fala, né, sobre o contexto, sobre o global, sobre o multidimensional e o complexo, porque envolve, né, todas essas dimensões para que possamos, né, entender todo esse conhecimento pertinente.